Como ser dono de sua própria mente. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo do canal Frequência e Consciência. Meu nome é Jardel Gambetta. Esse é um canal focado em autoconhecimento, expansão de consciência, o despertar para uma nova vida. E no vídeo de hoje eu vou lhe trazer alguns conceitos, fazer uma rápida reflexão e lhe dar 3 pilares essenciais que você precisa compreender para ser dono de sua própria mente. Se você é novo por aqui, eu já deixo o convite de seguir o canal para receber mais conteúdos como esse. Se você já me segue há mais tempo, já deixa aquele like para que esse vídeo alcance mais pessoas. Bom, como assim? Não somos donos da nossa própria mente? E a verdade é que a maioria de nós não sabe ainda disso. A maioria das pessoas não sabe que não é dono de sua própria mente. Sim, a mente é uma ferramenta, é um instrumento seu, mas na maioria das vezes ela não está sob o seu domínio. Como isso é comprovado? Bom, quando a nossa mente está sob o nosso domínio, você compreende essencialmente de onde nasce o sofrimento. Sim, o sofrimento psicológico. O estresse, a ansiedade, o tédio. Você tem domínio sobre principalmente essas emoções aí que acabam afligindo a maioria das pessoas. Então, ser dono de sua própria mente é algo muito raro ainda hoje, porque facilmente a gente acaba caindo na própria narrativa da nossa própria mente e novamente criando essas energias negativas. Então hoje eu quero trazer alguns pilares, algumas compreensões essenciais que você precisa ter, que você precisa dominar, que eu compreendi até aqui, né? Não significa que eu sou expert nessas compreensões ou que eu tenho total domínio da minha própria mente, mas compreender o que eu vou trazer aqui nesse vídeo é um passo que poucas pessoas ainda estão dando. Isso porque foi o que transformou de forma muito profunda a minha vida, a minha jornada até aqui. Não é sobre transformar algo na sua realidade, não é transformar algo em outra pessoa, é transformar em você. Por isso vamos entender, né, porque naturalmente a gente busca esse controle. Por isso que ter o controle da própria mente, ou ser dono da sua própria mente, talvez seja um desejo nosso. Mas esse vídeo é mais para você compreender o quanto você não tem a sua mente sob o domínio. Porque essa consciência faz com que você dê o próximo passo, como vamos ver na sequência. Naturalmente, então, todos nós somos controladores. Isso significa o quê? Como que isso acontece? O nosso pensamento, né, por modo comum, ele é compulsivo. Isso significa que, através desse pensamento compulsivo, a gente busca sempre estar colocando a realidade dentro de uma caixinha, dentro de uma narrativa, dentro de um conceito. Isso em diversos níveis, né, de percepção através do pensamento acontece. Justamente porque a nossa mente ela tem esse movimento automático e compulsivo. Aí está um dos primeiros grandes equívocos nossos. Acreditamos que somos nós que estamos pensando. No entanto, não temos total domínio sobre aquilo que surge na nossa mente. E como que isso é fácil de provar? Bom, não existe emoção, não existe emoção, não existe essa energia no corpo que a gente sente através da emoção, que não seja originada na nossa própria mente. Então, se você tivesse a sua própria mente, essa ferramenta que cria a imaginação, as telas mentais sobre o futuro, que vai lá no seu passado, na sua memória, e traz lembranças, né, que você usa como referência. Se essas faculdades estivessem sob o seu domínio, como consequência você não estaria criando sentimentos que não estão lhe ajudando em nada, sentimentos que não são favoráveis. Então, a nossa mente ela tem essa característica, digamos assim, né? Ou para a maioria de nós ainda, a mente ela funciona nesse estágio, nesse modo reativo e compulsivo. Através então do pensamento compulsivo, a gente passa a controlar a realidade. É da necessidade da nossa mente controlar a realidade. E mais do que controlar a realidade, é controlar o futuro. Essa necessidade de ter controle sobre o futuro é um ponto essencial que
é justamente isso que cria a ansiedade, porque a gente já quer ter controle, a gente quer saber o que vai acontecer, já quer estar lá no futuro, sem que ele tenha ocorrido, né? Sendo que só vivemos e sempre estamos no agora. Basicamente, o pensamento compulsivo ele é reflexo da consciência sobre quem você é hoje. Ou seja, quem você é hoje está mantendo o pensamento compulsivo. Guarde essa informação. Mas já vamos avançar agora por etapas para você compreender o porquê que controlar a sua mente de início é algo impossível, né? O caminho para domar, né, o seu próprio processo de pensamento passa por 3 pilares essenciais, 3 compreensões, diga-se de passagem, simples, mas que precisa acontecer em seu interior. Você precisa virar essa chave. Eu lembro de um livro que eu li, de Napoleão Hill, foi um dos primeiros livros que eu li nessa jornada, quando eu voltei realmente a buscar esse conhecimento, a estudar o autoconhecimento. E o livro chama, se eu não me engano, assim, Capitão de minha alma, Senhor do meu destino. É o nome do livro, né? E ser dono da sua própria mente não deixa de ser algo como isso, você se tornar capitão de sua própria alma. Bom, para que isso aconteça, você precisa se ver como uma alma, né? E não acreditar que você é esse processo de pensamento. Então, primeiro ponto a você compreender, e aqui já seria, de certo modo, trazendo aqui um estudo da filosofia, né, dos grandes filósofos estoicos, que trouxe muito dessa, né, que carregam esses pensamentos de poder, de você reconhecer onde está o seu verdadeiro poder. Primeiro ponto, então, onde está o seu poder? Você precisa compreender que a sua mente, ou a nossa própria mente, de modo automático, ela sempre está olhando para fora. E ela associa, então, o poder com controlar o outro. Poder como controlar a própria realidade. E isso faz com que você perca o verdadeiro poder. Perca o autodomínio. O poder está na consciência desse poder. E o seu verdadeiro poder é o poder sobre si. Mas o poder sobre si, ele só acontece quando você entende o que pode estar sob o seu controle. Entender que você não pode controlar a realidade, mas sim a sua reação diante a realidade, diante o que acontece, é o primeiro ponto para você ser dono da sua própria mente. De certo modo, seria desenvolver essa mentalidade estoica, né, que vem lá dos filósofos estoicos, esses pensamentos em que fortalece a própria mente. E ter uma mente fortalecida, de certo modo, é o caminho para você não ser tão alienado. E alienado que eu quero trazer aqui é você não ser tão dominado pelo pensamento da massa, pensamento comum, né? Eu não sou, né, de total a favor totalmente da filosofia estoica, isso porque existe uma compreensão mais profunda, que já vamos ver mais à frente, que foge um pouco dessa necessidade de ter, né, domínio sobre si, ou de ser forte o suficiente, de ser resistente diante dos desafios. E é justamente essa compreensão que nos liberta aí para um novo estágio de consciência. Mas de início você precisa entender que o domínio ou o seu controle só acontece sobre a sua reação. E principalmente, e agora vem a segunda grande virada de chave, a sua reação ela não pode ser controlada. Então veja só como parece um grande equívoco, né? Parece que estamos sempre falando algo e já tirando na sequência. Por quê? Por que você não pode controlar a sua reação? Porque se você ainda está reagindo de forma automática, você precisa agora aprender a dar uma resposta diferente para a reação automática que você está dando. Porque isso significa, e talvez esse seja o grande ponto, que você está ainda no modo automático, você está reagindo automaticamente. Então o primeiro ponto é não deixar ficar em um estado abalado a partir da reação automática que você teve sobre a sua realidade. Sobre a atitude de uma outra pessoa, sobre um acontecimento na sua vida, sobre o que está acontecendo agora. Você precisa aprender a ter uma nova resposta à reação automática que a sua mente entregou. Então, de início você não precisa dominar por completo as reações da sua própria mente. Isso porque você não consegue parar quem você é hoje. E na grande maioria das vezes,
a gente acredita ser a própria mente. Então, você precisa apenas ter um segundo olhar de eu preciso dar uma resposta diferente para o que eu estou sentindo. Veja só, facilmente a gente cria a raiva quando algo não sai como gostaríamos, quando uma pessoa não é da forma qual a gente espera. Criamos a raiva. Agora, criar a raiva é reflexo do modo automático e compulsivo. Qual a resposta você está dando para a raiva que você está sentindo? Essa é uma das grandes libertações, uma das primeiras libertações que você pode alcançar. Que isso nos conduz a eu posso então reconhecer a minha raiva e não tomar uma decisão, não agir a partir desse estágio, a partir desse estado, melhor dizendo. É isso que faz com que as suas respostas sejam diferentes. Você tomar consciência do que está alimentando no aqui e agora. Segunda grande compreensão que você precisa entender. A sua mente é uma ferramenta. O seu processo de pensamento nada mais é do que um processo autônomo. O pensamento ele acontece. Não é você que cria. Quando você perceber que o seu pensamento está acontecendo de forma compulsiva e automática, você vai entender que o domínio da sua própria mente, ser dono da sua própria mente, acontece à medida que você não tenta controlar os seus pensamentos. É isso mesmo. Você não tem necessidade de controlar os seus próprios pensamentos. Porque eles estão apenas acontecendo. E é isso que você precisa entender. A mente é uma ferramenta. Eu ia dar o exemplo da mão. Pense na sua mão. Você tem a mão, né? Seja a mão direita ou a mão esquerda. Ela é útil. Você pode pegar uma caneta, você pode pegar aquilo que você deseja. Agora imagine que se a sua mão não estivesse sob o seu domínio. Ela te puxasse para um lado, te puxasse para o outro. Ela agredisse você mesmo. Agredisse outra pessoa por vezes sem você realmente desejar, sem você querer. Essa mão seria eficiente? Essa mão seria algo útil? Com certeza não. E é isso muitas vezes que acontece. A nossa mente é uma ferramenta que sai do nosso controle. Enquanto você não perceber que ela está fora do seu controle e por vezes está tendo esses movimentos compulsivos e reativos, você acredita ser essa sua própria ferramenta e, como consequência, se culpa, se julga, se pune, né? Porque a própria mente ela tem essas armadilhas de autodefesa. Né? Primeiro ela faz o erro, ela acaba reagindo de forma automática e compulsiva. A gente não aprendeu realmente a perdoar, porque perdoar, que nada mais é a aceitação interior, não é uma característica da nossa mente, que vive nessa constante resistência de julgar, de condicionar, de dar um conceito, de dar um rótulo, dar um nome a tudo e a você também. E por isso a gente não se desprende dessas narrativas da ferramenta chamada nossa própria mente. Terceiro e último pilar, talvez o maior, o mais profundo, o mais complexo de ser entendido, mas é o que transforma a sua realidade, vai transformar realmente a forma como você se vê e vê o mundo. Quem você é hoje? Quem você é? Quando a sua percepção, a sua compreensão de quem você é surge ou vem, ou você extrai somente do conteúdo da sua própria mente, você acredita que é a própria mente. Porque o que a mente vai dizer é que você é os conceitos que surgem dela, ou ainda tudo que você consegue extrair da mente são conteúdos, ideias do passado que alguém lhe falou. Contrapartida, enquanto você for a sua mente, enquanto você estiver nesse estágio de total crença de que você é aquilo que você pensa, você não terá domínio sobre a sua própria mente. Como você vai ter controle sobre algo se você acredita ser aquele algo? Pense comigo, para você ter controle de uma caneta, ela precisa estar fora de você. Agora eu tenho controle, eu posso fazer o que eu quero com ela. Assim acontece com a nossa própria mente. Você precisa criar uma distância do seu processo de pensamento. E isso é a parte complexa dessa equação. Porque você precisa aprofundar no estudo do autoconhecer-se. Em reconhecer que a sua própria mente ela é um movimento automático, está acontecendo. Né? Então, e a necessidade da própria mente de julgar, de condicionar, de criar todo, né, de não dar espaço para você refletir, para você ter paz. Né? No estágio de consciência da mente, na total identificação com a própria mente, não existe paz. Existe
momentos de prazer que a gente busca para fugir do sofrimento criado pela própria mente, fugir do incômodo, do estresse, da ansiedade, daquilo que a própria mente está criando, porque a mente ela cria esse rótulo sobre o agora. Nessa necessidade de que o futuro seja diferente, esse apego ao passado, apego a quem você é hoje. Então esse processo de dissolução é o necessário para você ser dono da sua própria mente. No momento em que você começa a observar a sua própria mente, talvez aí um dos grandes exercícios para você avançar nesse processo é você observar a sua própria mente. Observar que você é aquele que observa. Você é o que está por trás desses pensamentos. Então é necessário praticar o não julgamento no sentido de faça esse exercício. Você pode ir na rua e apenas observar uma pessoa que você não conhece, observar algo que está acontecendo. Note a compulsividade da sua mente de já lhe falar algo, de já dar uma narrativa, de julgar, já condicionar, já ter um conceito formado sobre alguém, sobre a pessoa, a partir das suas percepções, da sua própria mente. Note esse movimento compulsivo. Talvez esse seja um dos primeiros insights que você precisa ter. Observar como a sua mente é automática. Aí sim você começa a criar uma certa distância. Entre outras práticas que nos ajudam a criar essa distância, né, é você perceber a necessidade de ter silêncio na sua vida, porque quando você toma consciência do silêncio que já existe à nossa volta, é a calma interior, é o seu silêncio interior que permite com que você torne o silêncio algo real. Então é um processo aí que vai contra o que a nossa mente deseja, sim, vai contra aquilo que você deseja hoje, se você é a sua mente, sim, mas é a jornada a ser seguida. É as compreensões que você precisa ter para que você ser dono da sua mente seja algo real, para você realmente utilizar a mente e não ser usado por ela, como na maioria das vezes acontece. A gente é usado pela nossa mente, a gente acaba tomando as decisões com base na nossa mente, com base no que ela está nos dizendo, e na maioria das vezes ela está só mostrando uma parte da realidade. Ser dono da sua própria mente, você é o dono da sua mente, mas muitas vezes você não está com o domínio dela. Então quem é dono da sua mente hoje? Talvez as propagandas, os desejos, os apegos, os medos que outras pessoas, que a sociedade, que o mundo estão colocando aí na sua mente, que já colocaram desde a infância. E é por isso que você acaba sendo refém da ferramenta que é a sua própria mente. A grande batalha, a grande virada de chave, o grande despertar, não acontece você descobrindo algo no mundo, mas descobrindo em si mesmo. Descobrindo que você está no modo automático. Que você pode estar mais consciente do que está acontecendo na sua própria mente. E estar consciente é estar presente para quem você é. E estando presente, você acaba por compreender, né, grande parte de como funciona a realidade. Porque compreendendo a nós mesmos, compreendemos também o mundo, compreendemos a Deus, compreendemos o universo. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Espero que esse vídeo tenha lhe ajudado a compreender aí como ser dono de sua própria mente é importante. E não deixe de avançar nesse estudo, nessa compreensão, na jornada de autoconhecimento. Até o próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.